tem o diálogo competitivo. Então, a grande novidade aí é o diálogo competitivo, tá? Essa modalidade, então, de licitação, ela não existe na Lei 8.666, ela vem com uma novidade na Lei 14.133. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas. O diálogo competitivo, veja só, ele pode ser adotado tanto para obras, então a gente já viu que pode fazer a concorrência, né, para obra, e pode fazer também o diálogo competitivo para obra, serviços e compras. Só que veja bem, não é qualquer obra, qualquer serviço e qualquer compra, não é qualquer caso, são casos especiais. Por isso que o diálogo competitivo, ele não segue o rito comum, ele segue um rito especial de confecção, tá? Por quê? Porque você imagina o seguinte, a administração, ela precisa de uma solução, mas ou ela nem sabe qual solução que ela precisa, ela não sabe qual solução que vai resolver ali o problema que ela tem, ou além dela não saber qual é a solução, pode ser que as soluções que existem no mercado não consigam resolver o problema dela. Vai precisar ali, de repente, de uma inovação, de juntar algumas soluções e chegar numa terceira, ou de trazer uma nova solução que realmente não existe no mercado para que possa atender e solucionar aquela demanda específica. E daí, pensa comigo, o servidor público ele não sabe nem qual é a solução, ele nem sabe se existe aquela solução, né? Ou se de repente realmente não exista e vai ter que ser confeccionada essa solução. Então, ela traz a possibilidade da gente debater com quem conhece do objeto, que é quem? É o mercado, é quem está trabalhando, é o fornecedor. O fornecedor tem um conhecimento muito maior, muitas vezes, ali que o servidor. Então, o que é feito? Na verdade, é proposto para esses fornecedores, para essa sociedade, um rito especial onde a gente vai fazer debates, a gente vai coletar, vamos fazer reuniões com os fornecedores, vai ter um fornecedor ali por dia para fazer uma reunião separadamente e eu vou anotando ali todas as soluções para que eu possa decidir como servidor, como administrador, qual é a solução que realmente vai atender aquela necessidade, vai trazer a inovação que eu preciso. Mas veja só, não é qualquer tipo de obra, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de compra. Então, aqui no artigo 32 da nova lei, a gente tem as hipóteses pelas quais o diálogo competitivo poderá ser aplicado. Então, eu trouxe aqui para vocês só num princípio aqui, primeiramente num pano de fundo. Por exemplo, o diálogo competitivo ele é restrito a contratações em que a administração, olha lá, vise contratar um objeto que envolva as seguintes condições, olha lá, uma inovação tecnológica técnica. Então, às vezes nem existe ainda a solução que eu preciso, eu vou ter que de repente juntar 2, 3 soluções no mercado ou fazer uma quarta, uma nova solução para chegar na inovação que eu preciso para atender a minha necessidade, para resolver ali meu problema, tá? Ou pela impossibilidade do órgão ou da entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Quer dizer, a solução que eu preciso, ela até existe, só que do jeito que ela existe, ela não consegue me atender. A gente vai precisar de uma adaptação dessa solução, de uma inovação também, para que ela possa atender o que eu preciso aqui. Pela impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, tá? E olha só, verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades com destaque para os seguintes aspectos. Olha lá, a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução que foi definida e uma estrutura jurídica ou financeira ali do contrato. Veja bem, então não é qualquer tipo de objeto. Alguns professores até têm entendimento que certamente isso daqui vai ser muito pouco aplicado, né? São casos aí mais raros, raríssimos, né? Que a gente precisa de uma inovação, uma solução que não existe, uma adaptação das soluções existentes. Então, vai ser realmente o diálogo competitivo uma modalidade bastante restrita e a gente depois vai voltar a falar mais um pouquinho dela nas aulas específicas a respeito das modalidades de licitação. Mas, em regra, o diálogo competitivo ele se divide em 3 etapas.
A primeira etapa é uma etapa de pré-seleção. Eu lanço um edital, como se fosse uma convocação de quem quer participar dos diálogos que nós vamos abrir. Então, nessa etapa de pré-seleção, eu coloco os requisitos que eu preciso, né? Como eu disse, a gente vai fazer aqui uma obra, né? Não adianta eu conversar, de repente, com uma pessoa que é expert em marketing, né? Ele não vai entender da parte da obra. Então, esse edital de pré-seleção, ele vem com os requisitos, né, que eu preciso para quem vai me apresentar soluções. A gente lança aí com o prazo de 25 dias úteis. Quem atender aos requisitos mínimos aí desse edital de pré-seleção participa da etapa 2, que é a etapa do diálogo propriamente dito. Na etapa do diálogo, então, são feitas as reuniões. Então, a princípio, não são feitas reuniões em conjunto, até mesmo porque tem a questão do próprio sigilo de mercado. Como a gente vai tratar de desenvolvimento de soluções, né? As empresas elas querem, vão trazer a solução para a administração, mas de repente não querem que essa solução aí seja aberta nesse momento inicial. Então, a princípio a gente marca uma reunião com cada listante, com cada possível listante, né? Com cada fornecedor. A gente vai anotando ali no caderninho, vai anotando todas o que for viável, o que realmente a gente achar viável, que vai solucionar lá nosso problema. E eu identifico a solução que vai resolver aqui meu problema. Então, depois que eu identifiquei nessa etapa número 2 do diálogo, aí eu vou para a etapa 3. A etapa 3 é a etapa da fase competitiva. Aí a gente lança o edital. Quem atender ali os requisitos do edital vem participar da nossa licitação, tá? E aí a gente então tem esse prazo mínimo de 60 dias úteis para fazer a fase competitiva, o julgamento da licitação por critérios objetivos, tá? E é importante também, pessoal, só para que você entenda como caiu, né? O convite caiu, né? E também não tem mais tomada de preços. Lá na Lei 8666, a gente chamava instrumento convocatório, né? O edital, né? O gênero é o nome instrumento convocatório, e dentro do instrumento convocatório a gente chamava de edital ou de carta convite. Por quê? Porque a carta convite é como se fosse o edital da modalidade convite, mas uma vez que caiu, que a gente não tem mais a carta convite, agora a Lei 14.133, ela nem vem falando do instrumento convocatório, ela vem falando do edital, tá? Mas são sinônimos, não vejo problema em continuar utilizando esse termo sem problema nenhum. Mas como a gente não tem mais a carta convite, que seria o instrumento convocatório da modalidade convite, na Lei 14.133, a gente pode falar de edital sem problema nenhum, porque agora não tem mais a modalidade de convite, tá? E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.